Olá, paz do Senhor, eu sou a Viviane Férsula e hoje estamos aqui para mais um devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola e para hoje o título é Catalisando a Dor e o texto base está lá em Neemias capítulo 1, versículo 4 que diz assim: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Todos fomos criados com um propósito, projetados para impactar e fazer diferença como agentes catalisadores. Neemias, após receber a notícia do que acontecera com seu povo, a absorveu e a transformou em combustível que impulsionou todo o povo na reconstrução da cidade, que passava por tão grande humilhação. É importante compreendermos que, assim como um catalisador num veículo que tem o poder de transformar todos os gases tóxicos em gases inoperantes, precisamos ser também agentes transformadores, passando a condição de catalisadores de Deus. Diariamente, somos surpreendidos por notícias desanimadoras, podendo ser tomados pela dor e pelo desânimo, pois alguns acontecimentos podem impactar diretamente a nossa vida, como a perda de um ente querido. O luto e o pesar são inevitáveis. O próprio Neemias lamentou e chorou pelo que acontecia a seu povo, mas não se prendeu ao pesar ou à autopiedade. O profeta restabeleceu-se e dirigiu até lá para poder fazer diferença na vida daquelas pessoas. É comum encontrarmos pessoas que são denominadas fortes, que parecem suportar toda e qualquer dor, mas também há aquelas que parecem ser muito frágeis. Neemias foi uma dessas pessoas fortes, que auxiliou aqueles que estavam frágeis. Nós também podemos ser agentes catalisadores na vida das pessoas ao nosso redor. Chorar e sentir-se triste diante de situações desagradáveis é humanamente inevitável. Mas a nossa dor pode ser superada e transformada em um belo testemunho de vitória e superação. Não sei o que você enfrentou até aqui, mas sei o que Deus, que transformou toda a minha história e catalisou a minha dor, quer fazer o mesmo por você. Abra o coração e acredite que Ele o fará. Aqui está falando, o texto está falando de Neemias. Neemias, o texto fala aqui que ele sentou, chorou, jejuou, né? Ele estava se lamentando porque os muros de Jerusalém haviam sido derrubados por conta da infidelidade do povo com Deus. Então o reino de Judá foi arrasado. E Jerusalém foi invadida, foi saqueada, foi destruída. E a maior parte do povo foi levado pelos cativos, né? E lá eles ficaram presos, né, no cativeiro na Babilônia por muito tempo. E Jerusalém ficou praticamente às ruínas. Então, Neemias estava muito triste por conta da situação. E ele era um servo temente ao Senhor. E por isso ele estava orando para que fosse tudo reconstruído. Ele estava orando em favor do seu povo. E nós, vamos trazer para nós hoje algo nas nossas vidas, algo na minha vida, ou algo na sua vida que foi destruído, ou que está sendo destruído, ou que possa ser destruído. Será que nós já não devemos começar a orar, começar a clamar ao Senhor para que venhamos evitar que tal coisa grande aconteça nas nossas vidas? Ou você que está passando por um luto, ou ainda que seja um luto que está guardado, que ainda você não conseguiu superar a perda, você ainda não catalisou, não conseguiu ainda ser
ressignificado? Será que não está na hora da gente ver em qual posição a gente deve estar? Não está na hora da gente pegar essa dor e colocar no bolso e ajudar a outra pessoa que está passando por um processo talvez igual ou pior ao seu? A gente tem que pensar muito e tentar mudar as nossas atitudes. Eu tenho falado muito aqui de atitude, né? Tudo leva a uma atitude. Mas Deus, Ele quer que a gente tenha as nossas vidas transformadas. Há coisas que é necessário que a gente passe para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer. E que nós venhamos também a ajudar aquele que precisa por algo, que está passando por algo o qual nós já passamos. Então, esse catalisador, o qual aqui o autor explicou, né, comparando, né, o que é um catalisador de um veículo, né, que ele tem poder de transformar em gases tóxicos, num gás que se torna algo que é ruim em algo bom. A gente tem que pensar que a nossa dor, a gente já passou por aquilo. Tem coisas que não tem mais como voltar atrás. Muitas coisas não tem como voltar atrás. Então a gente tem que aprender a conviver. Não vou dizer que tem que esquecer, mas a gente tem que aprender a conviver e poder levantar a nossa cabeça, poder ajudar aqueles que estão passando ou que irão passar, né, por alguma situação parecida com a minha e com a sua. Eu já passei por luto. Eu e minha família, eu e meu esposo já passamos por luto. É terrível perder alguém que a gente ama, alguém muito próximo a gente. É terrível perder um filho, perder uma mãe, um pai. Mas a gente tem que continuar, porque a sua vida não pode parar. A gente não pode se entregar, porque Deus te colocou aqui nessa terra para um propósito. Como disse aqui no começo, fomos criados para um propósito, projetados para impactar e fazer a diferença como agentes catalisadores. Então pense nisso. Para qual propósito você está aqui? Você passou por uma grande perda e você vai ficar com ela até quando? Já passou. O tempo do luto às vezes já passou. Já fez algum tempo. Eu sei que vai doer, não vou dizer que você vai esquecer. Mas a gente tem que aprender a conviver. Eu e meu esposo, nós perdemos um bebê, o qual a gente não chegou nem a carregar nos braços. A gente não chegou nem a ver o rostinho dela. E a gente sofreu, mas a gente superou. E um belo dia, nós testemunhando isso na nossa igreja, ajudou outras pessoas a pensarem nas suas perdas, a pensarem o que poderiam fazer para não sentirem mais tanta dor. A gente sabe que nossa bebê está com o Senhor. E lá ela está curada, lá ela está feliz, Deus está cuidando dela, porque Ele nos deu e Ele também a tomou para si de volta. Então, a nossa dor, embora a gente, muitas vezes a gente não demonstre, a nossa dor a gente sente ainda, mas a gente aprende a conviver. Então é por isso que a gente tem que fazer de algo que foi ruim
para se transformar em algo bom. Aquilo que foi ruim para mim, para o meu esposo, a gente pôde falar e fazer com que a outra pessoa viesse a ficar bem, a aceitar também a sua dor. E ali vai ser como um ciclo vicioso, porque o que aquela pessoa ouviu da gente e aprendeu a conviver, ela vai poder passar para outra pessoa que passa pelo mesmo processo, para aprender também a conviver com aquilo, e assim vai, como um ciclo vicioso. Então, seja qual for a sua dor, seja a dor de luto, seja a dor de descobrir que está com uma enfermidade, é difícil. Ah, Viviane, é muito difícil, você não está na minha pele, você não sabe do que eu passo. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus quer te ajudar a passar por essa dor com a mais tranquilidade possível. Muitas vezes Deus te carrega no colo para você poder passar por tudo que você está passando em paz. Então pense nisso. Pense, catalise a sua dor. A frase do dia fala: catalisar é transformar as incertezas do hoje nas vitórias do amanhã. Então, transforme o que está incerto para a vitória de amanhã. E a palavra-chave é empatia. O que você está vivendo hoje, você pode guardar no seu bolso, você pode transformar isso, para levar isso para outra pessoa, para que ela também venha a melhorar. Isso você vai falar, você vai ajudar outra pessoa, isso é ter empatia. E a leitura bíblica é Salmo 120. Amém? Este é a mensagem de hoje, é o nosso devocional de hoje, que você possa meditar nela e também pôr em prática, ajudar, pense, evite o máximo possível a ficar se remoendo com essa dor. Não, tente superar. É difícil, mas não é impossível. Com Deus, nada é impossível. Amém? Um beijo para vocês e a paz do Senhor.